Senhor presidente, nobres pares, bom dia a todos. Eu quero dizer que eu sou um defensor aqui dessa ferramenta, desse atributo que nós temos, do pedido de informação. Sempre falei, sempre votei a favor aqui. Mas uma coisa precisa ser dita também, nós não podemos... Já falei isso aqui na última sessão, quinta-feira passada. Nós vamos fazer aqui, tipo assim, ocupar o tempo todo do Executivo para ficar prestando contas. E mais, eu gostaria de saber quantos vereadores dão importância para o retorno do pedido de informação. Muitos se queixam aqui que vem o retorno, uns dizem que vem muitas folhas, outros dizem que não retornam com quase nada de explicação, mas não é colocado aqui. Eu acho que o debate maior sobre um pedido de informação ele deve ser mais no retorno do que no pedido, porque, afinal de contas, quando a gente está pedindo o direito à fala do outro lado, para falar, para explicar, para mostrar o que está acontecendo. Ao meu entendimento, é isso. Me perdoe se eu estiver equivocado. Eu acho que nos retorno... Você acha mesmo, vereadora Rose, que nos retorno dos pedidos de informação não precisa ser exposto aqui, falado? Muito obrigado. Obrigado, então. Eu acho, assim, que deve ser sim, usada essa ferramenta, deve ser retornado ao Executivo e deve ser trazido para os pares aqui o retorno dos pedidos de informação, para a gente poder ver, está de acordo, não está de acordo, é uma resposta convincente, aceitável ou não é, né? E eu estive com o prefeito Odiló e ele já disse, não, esse negócio de tirar esse transporte já é um assunto morto, encerrado, vai continuar. Agora, Pedro, tu como um mecânico, tu como um reparador, tu sabe que isso aí é que nem uma arma para matar uma pessoa se for um equipamento que estiver muito depredado, sem manutenção. Como tem ônibus ali, dito por eles, ali de 1 milhão e poucos de quilômetros, 2 milhões de quilômetros rodado, sem manutenção. E nem vou me arriscar a falar aqui do resto de coisas que é visto nas vistorias lá de má manutenção, de pouca manutenção. Então, eu fiquei feliz que foi... que vai ser continuado, que foi levantada essa questão, que foi fomentado, foi feito aqui o pedido da audiência pública, teve audiência pública, quer dizer que vai melhorar para a sociedade e vai melhorar também a questão da segurança. Com isso, vai ser colocado pelos órgãos responsáveis as condições para que esses ônibus possam continuar, esses táxis de lotação, possam continuar rodando. Agora, se eu ouvir aqui, que nem a gente ouviu de alguns parlamentares, que são uma empresa que não recebe subsídio do governo e você paga R$ 6, R$ 7, eles estão operando, em primeiro lugar, abaixo do que eles poderiam operar. Eles chegaram a pedir, fazer ofício para o governo para que não que fosse protelando esse negócio de obrigar eles a aumentar para não perder o público. Mas aí o que adianta? Uma decadência na qualidade do serviço enquanto os ônibus. Então, aí foi falado aqui que não é repassar o subsídio e eles operam mais barato. Eu quero saber quem que eles transportam de gratuidade, no plano de gratuidade de estudante, de pessoas idosas e tantos outros que se incluem nesse projeto de gratuidade. Uma vez, pessoal, infelizmente, eu não tenho vergonha de contar que eu tinha também essa visão equivocada ao repasse, ao subsídio que é passado para a empresa de ônibus Visate. Eu achava que pagava Visate, se vocês quiserem ônibus em Caxias, tem que me pagar aí de parte do governo tantos por cento. Eu achava que era simplesmente isso. Mas quando fui entender que o prefeito, os prefeitos, né, do Brasil afora que fazem isso, estão apenas cumprindo a sua obrigação com subsidiar aquele transporte que é de compromisso do governo subsidiar, que é os estudantes, que é as pessoas idosas e tantas outras, eu mudei meu pensamento em relação a isso. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador.